Boa tarde, hoje dia 27 de junho, mais uma ação e reação nesta segunda-feira, Dia Nacional do Progresso e Dia Nacional do Vôlei. Hoje, com muitos temas, né? Assaltantes fazem novas vítimas na Anchieta, de dois de três infratores menores não têm pai em casa. Guarda Municipal mata criança em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana mata criança de 11 anos. E outras balsas são alvos de Ministério Público. Baixada Santista é a região do estado que mais demitiu funcionários. E advogado responsabiliza a empresa por tragédia na Mogi Bertioga. Para me ajudar a fazer o programa de hoje, o advogado Vicente Cassione, comentarista também do programa. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, caríssimos telespectadores. E também o ambientalista e também comentarista Nelson Rodrigues. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Filete. Boa tarde, professor Cassione. Boa tarde aos telespectadores da TV Com. Vamos aí iniciar mais um programa. É um prazer enorme estar aqui nessa bancada e pela primeira vez com o professor Cassione, que já conheço há tantos anos, né? Bastante tempo, né? E hoje é a primeira vez que eu participo de um... Se não estiver errado, é a primeira vez que eu participo de um programa junto a... É a primeira e é muito bom que seja a primeira de muitas vezes. Se Deus permitir. O advogado responsabiliza a empresa por tragédia na Mogi Bertioga. José Beraldo responsabiliza a empresa pela falha dos freios. A polícia científica concluiu que a empresa não fazia manutenção. Isso não tem segredo nenhum. Há uma regra do direito em que chamada responsabilidade objetiva, em que você, tendo culpa ou não tendo culpa, você responde por um dano que causar a alguém. Você vai dizer, mas como? É assim, a regra é essa. A responsabilidade subjetiva é a responsabilidade do sujeito. É a minha responsabilidade se eu colocar um vaso no parapeito da janela, numa condição de risco, o vaso, vem um vento, caiu, pegou, feriu alguém lá embaixo, ou atingiu um automóvel, eu respondo subjetivamente. A responsabilidade objetiva é uma que não depende da culpa. Você tem responsabilidade sem culpa. No direito penal, não. No direito penal só há responsabilidade com culpa. No direito civil, a responsabilidade pode ser sem culpa. Eu vou dar um exemplo para terminar. O motorista do ônibus está dirigindo um ônibus de uma empresa. Ele tem um ataque cardíaco dirigindo o ônibus e, por causa de perder os sentidos, o ônibus se bate contra um poste. Né? Morreu uma pessoa. Morre pessoa, ou tem lesões. Responsabilidade da empresa. Não interessa quem estava dirigindo e nem interessa se quem estava dirigindo tinha culpa. A empresa responde pelo resultado. Daí porque responsabilidade objetiva. Não se pergunta se há culpa ou se não há culpa. Mesma coisa um prédio em construção. Um operário que trabalha no prédio de construção resolve jogar um saco de cimento lá de cima para atingir uma pessoa que ele queira atingir lá embaixo. Atingiu esta pessoa ou atingindo qualquer outra que ele não quisesse atingir, quem responde pelo dano é a construtora. A única diferença é que você pode escolher entre a empresa, você entrar com uma ação contra a empresa, ou entrar com uma ação contra o motorista, ou entrar com uma ação contra os dois. Chama-se responsabilidade solidária. Tanto um quanto o outro são responsáveis. Claro que ninguém vai entrar contra o motorista, vai entrar contra a empresa. A família já perdeu o motorista, já está todo enrolado. Não, e se supõe que quem tem dinheiro para indenizar é a empresa. Né? Então está certo, não é o advogado que está dizendo isso. Isso é o que está no direito, está na doutrina e isso está na lei. Responsabilidade objetiva. Nelson, a empresa União do Litoral
que no último dia 8 o ônibus teve um acidente na Mogi Bertioga, estava em velocidade além da permitida, mas segundo a polícia científica, a causa mesmo foi a falha dos freios que estavam gastos. Nessa tragédia morreram 18 pessoas e 16 ficaram feridas. Eu acompanhei pela imprensa todo esse evento, né? O que nós lamentamos muito são 18 pessoas, 17 jovens que estavam aí se preparando para a vida na universidade, subindo e descendo aí com todas as dificuldades e sacrifícios. Eu vi os depoimentos das famílias, pessoas simples, né, lutando para ter uma luz na vida, né, e infelizmente uma imprudência dessa magnitude. O que eu queria dizer é o seguinte: foi na ocasião colocado aí pelos meios de comunicação que o ônibus havia sido reparado, que havia sido feita uma prevenção mecânica no ônibus. E agora a gente tem a notícia que o laudo, né, verifica que houve um problema nos freios. Ora, alguém está mentindo, porque se houve aí uma manutenção que garantia a qualidade do ônibus, e agora a gente tem aí um laudo, então a empresa vai ter que responder por isso, né? Quem é que está falando a verdade, né? A empresa que se pronunciou que o ônibus estava em perfeitas condições, né, que havia sido feita uma manutenção preventiva, e agora o laudo aponta que houve falha nos freios. Evidente que a empresa tem uma culpabilidade nesse assunto, né, porque infelizmente no Brasil a prevenção, o planejamento, não são coisas que normalmente se dão valor, né? E aí muitas vidas se perdem, ainda mais numa estrada como aquela, uma estrada sinuosa, perigosa, né? Uma estrada que tem duplo sentido, dupla mão, né? E que todo cuidado é pouco. À noite, neblina, enfim, motoristas, quais as condições que os motoristas exercem a profissão? Tem que ser verificado, né? Quando eu era presidente do CONTRAN, isso em 1991, eu fui fazer uma blitz na Via Dutra, na altura de Jacareí. Saí de Brasília, peguei os inspetores da Polícia Rodoviária Federal e fomos fazer uma blitz para ver em que estado estavam os caminhões e os ônibus principalmente. Nós, em mais ou menos 3 horas de blitz, no período de depois do almoço até o começo da tarde, apreendemos 28 caminhões com os pneus totalmente carecas. Mas o mais impressionante não foi isso. Foi o motorista de um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu e já estava na altura de Jacareí, aqui, em São Paulo. Nós levamos médicos, levamos enfermeiros, levamos técnicos. Tira a pressão arterial do motorista do ônibus. 26/14. Isto é, ele estava dirigindo um ônibus, podendo, de um momento para o outro, ter um AVC. É aí que eu digo, quer dizer, ele não sabia que estava com essa pressão, a empresa não tem culpa de ele estar com essa pressão, mas não tem nada a ver com culpa. Se esse ônibus, no caso de Mogi, ele tivesse sido fechado, tá certo, por um caminhão ou por outro ônibus, e aí o acidente acontecesse, aí a responsabilidade objetiva não acontece. Aí quem ia responder era o que causou a manobra do ônibus mortal. E se ele fugisse e causou manobra, ficava por isso, não tinha... Não, mas tem que ter prova, aí tem que ter prova. Mas se alguém viu... Se não tiver prova, responde objetivamente. Tá, não tendo prova, respondeu o ônibus. Mesmo que tivessem feito a manutenção, como disse o Nelson, mesmo que tivessem feito a manutenção, mesmo que os freios estivessem ótimos, não interessa. A empresa proprietária do ônibus responde objetivamente pelo resultado, os danos causados. Não interessa de quem é a culpa. Só se houver prova de que há uma culpa de terceiro
Então, esta empresa deste ônibus se exime de pagar, porque quem vai ter que pagar é o que deu a fechada no ônibus, por exemplo. Aí sim, porque ali tem culpa. E a culpa passa por cima da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva sai e entra a culpa. Se ninguém tiver culpa, a responsabilidade é da empresa que gerou o acidente, com culpa ou sem culpa. Mas na época que o senhor estava à frente do órgão DETRAN, CONTRAN, melhor dizendo. Eram 3 órgãos, CONTRAN, eu era diretor do CONTRAN, presidente do CONTRAN, diretor-geral do DENATRAN, que é o executivo do Brasil inteiro, e superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. E as condições físicas dessas pessoas, desses trabalhadores, não era observado? Porque o senhor bem exemplificou que tinha um desses prestadores de serviço que estava com 27 de pressão, né? Esse estava dirigindo desde Foz do Iguaçu até Jacareí. As empresas não são responsáveis? Elas não têm que avaliar fisicamente os trabalhadores da empresa? Claro, eles têm horário, eles são obrigados a serem rendidos. Você tem o motorista que vai dentro do ônibus e fica dentro do ônibus para substituir, inclusive, o motorista que tem um determinado tempo para dirigir. Claro. Depois ele para, ou mesmo que ele não esteja cansado, ou se ele tiver um mal súbito, ou ele tiver uma doença, não estiver se sentindo bem, é obrigatório para viagens de longa distância você ter esse sistema, que não é obedecido por quase ninguém. Naquele tempo a gente fazia isso, tanto que nesse dia eu me lembro de um motorista de caminhão japonês, de origem japonesa, que ele em lágrimas, porque o que eu fazia? Eu estava ali, supervisionando tudo que estava sendo feito. Acabava a operação, ia todo mundo para uma espécie de um auditóriozinho que a gente punha numa tenda, e aí eu me apresentava e dizia, eu sou o presidente do CONTRAN, diretor-geral do DENATRAN, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e estou aqui pessoalmente fazendo isso. Aí eu pegava as fotos dos acidentes que a Polícia Rodoviária tira, os acidentes horrorosos causados pelos caminhões, pelos ônibus. São os acidentes mais graves, evidentemente. Aí eu mandava distribuir para os motoristas. Naquele dia, uns 2 se sentiram mal, um desmaiou, diversas fotos. E eu disse, isso que vocês estão se horrorizando aí, vendo, eu não vou descrever aqui o que é, claro, crianças e tudo, isso aí, vocês é que causam isso. Agora vocês estão todos vendo isso, se emocionando, então daqui para frente mudem. Teve um japonês que virou para mim e disse assim, eu tenho orgulho de ter o meu caminhão apreendido hoje. Eu estou orgulhoso de ter o meu caminhão apreendido hoje. Se tudo funcionasse assim no Brasil, o Brasil seria outro. Veio um homem de Brasília, o presidente mais poderoso do trânsito no Brasil, vem para a beira da estrada ajudar a fazer as coisas funcionarem. Ele falou, eu tenho orgulho, isso chorando. E aí outros choraram também, eu me emocionei. É o que eu sempre digo, o grande problema do Brasil não é nem a corrupção, é a incompetência, é a falta de vontade. Todo mundo que faz aquilo que quer fazer bem, mal não fará. A irresponsabilidade é um dos fatores preponderantes nisso, né? Eu acho que isso tinha que ser uma cultura, né? Tinha que ser cultural. Acho que todo presidente de todos os órgãos deveriam ali na base do trabalho acompanhar dia a dia, sempre que possível, para entender melhor a realidade do país. Né? Isso vale para desembargador. Para todos. Isso vale para ministro do Supremo, que chega no Supremo Tribunal Federal de automóvel dele particular? Não dele. Automóvel no governo, cedido pelo poder, entra na garagem, sai do automóvel, a meio metro da porta do automóvel tem um elevador, ele entra no elevador, sobe no elevador privativo que sai dentro do gabinete dele. Cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal
tem um elevador que sai do lado da garagem onde o carro para dentro do gabinete. E sabe para quê? Para eles não terem contato com o mundo. Porque juiz, membro do Ministério Público, médicos, esses ministros dos tribunais superiores, eles têm que ter contato com a realidade. Você só pode julgar, você só pode ter autoridade moral para julgar quando você está no ambiente onde vivem as pessoas comuns que vão ser julgadas. É muito fácil você, num gabinete com ar-condicionado, dar ordem para os outros executarem. É fácil. Havia um delegado em Santos, o Paulo de Almeida Vinhas, ele saía em diligência, ele saía na frente, os investigadores atrás. Ele tivesse que entrar numa casa onde tivesse lá um bandido, ele era o primeiro a pôr o pé na porta. Não esperava os outros fazerem isso. Paulo de Almeida Vinhas, grande delegado que a cidade teve. Na época assaltaram até a joalheria do Emanuel Leon, não sei se vocês lembram. Ana Costa. Na Ana Costa. Ana Costa ali, hoje é o Pasteiro ali, não é isso? Isso, e quem enfrentou todo mundo foi o Vinhas, que foi na frente, trocou tiros com os bandidos. O que eu digo é, cada um que faz bem feito o máximo que ele puder, aquilo que ele faz, tudo funcionaria. O problema é que tem que ter sempre alguém para vir remendar o que os outros desfizeram, refazer o que os outros desconstruíram. Uma descontinuidade, né? Exatamente, é esse o problema. É Manuel Leon, né? Casado com a Vera Leon, que tem o Sacha, o filho Sacha, né? Manuel era um cara mal. Era coluna social também. Hoje é subeditora da Tribuna. E faz a parte da coluna social, né? Muito competente. Muito competente. E o Emanuel Leon também tinha uma coluna social que é hoje substituída pelo Márcio Barbuí, né? Era sexta-feira o João Carlos Moraes, sábado Emanuel Leon e domingo a Tereza Bueno Wolff. Maneco começou no Cidade de Santos. Depois foi para a Tribuna e ficou até o fim na Tribuna. Era Ele sexta-feira, né? Cidade. Era sábado, né? Não era sexta dele, sábado João Carlos, Tereza Bueno Wolff os outros dias, Eu né? não lembro muito bem a ordem, mas era isso mesmo. Eu sei que todos eles já passaram. Cobrir os clubes, né? Cobrir os clubes, Emanuel, uma figura bacana, né? Mas em contrapartida a essa postura desses profissionais do direito e de outras profissões, eu me lembro muito bem, e a gente acompanhava até pela imprensa, o ministro Olof Palme da Suécia, Sim. Ele ia trabalhar de bicicleta. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele anda de metrô. Margaret Thatcher. Né? Então a gente vê uma postura humilde de países que já têm aí muito tempo, muita estrada, mais de 2.000 anos de história. Então a gente precisa realmente adquirir um novo padrão cultural, né, ligado à população. Né? As autoridades, de uma maneira geral, parece que de determinados cargos, parece que se colocam num patamar acima da realidade, né? Se outorgam uma elite que a si mesmo se outorga esse papel, mas não é desconectado da realidade do país. Para essa gente, Deus está no segundo escalão. Eles são o primeiro escalão. Tá certo? Mesmo que alguém não acredite em Deus, vale a figuração que eu estou fazendo. O grande problema que eu percebi, que eu vivi durante 2 mandatos que tive como deputado, 95, 98, 2003, 2006. O grande problema é uma carteira que você tem, que quando você abre tem o brasão da República. A carteirada e a carteira são um símbolo de um poder que algumas pessoas acham que é um poder divino. Você não é nada. Você ali é um prestador de serviços que está momentaneamente fazendo aquela função. Tem gente que se agarra ao poder, se deslumbra com o poder, exorbita, exagera, fica despótica a pessoa. Aquela carteira não é para ser exibida, para você impor uma autoridade contrariando a lei e o que é certo. Aquela carteira é sua identidade funcional, nada mais do que isso. Perfeito. Como eu tenho a minha carteira de jornalista, a minha carteira de advogado, ali você tinha uma carteira de deputado. Agora,
tirar aquela carteira para impor um poder. O poder é moral. O poder não é da carteira. O poder que as pessoas têm é moral. Tem gente que nunca teve carteira e só com os olhos põe ordem. Na casa, na família, no emprego e assim por diante. Não sei se você se lembra, Nelson. Eu nunca tinha me filiado a partido nenhum na vida. Eu lembro do que você vai... 1979, eu me filiei ao Partido Verde. Você era o presidente, você lembra disso? Se não era o presidente, eu só vou corrigir a data. Foi 79. Não foi 79. Nessa época nós já tínhamos o Partido Verde na Alemanha. Eu recebia publicações da Alemanha aqui no Brasil, etc. Mas, em 1988, estávamos numa reunião, 88, mas no início de 80, primeiro semestre de 88, já meados de 88, se não me engano. Nós estávamos numa reunião dentro da sede do partido, na Avenida Marechal Deodoro. Exatamente. Quando, surpresa minha, adentrou a sede do partido, a sede que era um local bem pequeno, bem humilde, né? Entrou o professor, eu prefiro chamá-lo de professor, porque a gente vive num país da cultura dos títulos, né? Então, acho que o maior título que algum profissional pode ter é de professor. Me honra muito, é o que mais me honra. E aí, em 88, entra na sede do Partido Verde o professor Cassione, se colocando na vontade de se filiar ao partido, sentou-se, conversamos, ele preencheu a ficha de filiação do partido, que nos deu muita honra, né? E foi um fato histórico que hoje estamos revelando, depois de muitos anos, né? E você veja, eu vou te dar razão, você tem razão, minha memória falhou, foi depois de 85, com certeza, então foi 88, porque foi depois que eu entrei com aquela ação contra Brás Terminais da Ilha Barnabé. Verdade. E entrei com uma ação contra o Franco Montoro, governador do estado, também pelo abuso ambiental das cotas na Serra do Mar. Aí eu falei, preciso entrar para um partido, e aí só tinha um. Ecológico e tal. Que era um negócio que não era político, eu não era candidato a nada. Eu só fui ser candidato em 1992. E nem foi por esse partido, pelo Partido Verde. Verdade. Portanto... candidato a prefeito, né? A prefeito. A 92 prefeito. Isso. Aí foi para o segundo turno, né? 4 anos depois de eu ter ido lá... Foi para o segundo turno em 92, aí perdeu naquela eleição meio discutida, né? E depois, em 95... Não é mais meio discutida, porque depois eu ouvi a confissão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que me disse que aquela eu ganhei, mas não levei. Então, porque em 92, depois em 95, o senhor se elegeu pela primeira vez deputado federal. 94. 94, eu assumi em 95, né? É 95, 96, 97, 98. E o Nelson era um dos poucos idealistas naquele tempo que falavam de meio ambiente. Foi em 1986, nós assinamos a ata de fundação do Partido Verde no Rio de Janeiro, 86. E já em 88 a gente estava habilitado a participar das eleições municipais. Aí tinha Gabeira, era Gabeira no Rio de Janeiro, não era? Tinha várias pessoas. Mas entre elas o Gabeira também. Mas quando eu comecei a organizar o partido, o Gabeira ainda não estava no partido. Tá, ele entrou depois. Depois. Nós fomos pioneiros na formação do partido, somos fundadores do partido e tal. Mas depois, como no Brasil tudo destoa, né? Tudo acaba... Partido é porta aberta, então entra gente de todos os tipos e é democrático, mas a gente acaba entendendo que houve um desvio ideológico. Você acha que o Partido Verde hoje... Na qual me fez me retirar do partido. O partido hoje está num desvio ou está tentando voltar para suas bases anteriores? Eu não sei o que ocorre lá dentro, mas as últimas notícias que eu tenho ainda não está de acordo com aquele partido que nós fundamos com bases ideológicas, etc., que vieram da Alemanha da década de 70. O Partido Verde hoje é um arco-íris, no mau sentido. Certo. É um caleidoscópio, que você vai virando, tem cor de tudo que é lado lá. Ô Cassione, esses ministros do STF, eles não deveriam ser por notório conhecimento, de uma certa maneira fazer uma prova por currículo ou por trabalhos prestados, porque a indicação fica meio complicada, né? Por exemplo, eu sou presidente da República, eu indico
5, 6, eles ficam me devendo esses favores, hein? Bem ou mal ficam devendo. Por exemplo, eu indico o Nelson para ser secretário. O Nelson vai ser secretário de meio ambiente do próximo prefeito Santos, não sei, seja ele o Paulo ou qualquer um outro, né? Aí o Nelson, ele não vai falar mal do prefeito, ele pode não concordar, mas ele vai ficar de uma certa maneira preso. É uma coisa do ministro, isso não é uma coisa, essa forma não é errada? A indicação seria ideal quando o indicador tivesse a dignidade e o único interesse de escolher o melhor entre os melhores. Não tem coisa melhor do que você poder escolher numa seleção em que você tem jogando Só cara, gente boa. o Pelé, o Tostão, o Clodoaldo, tá certo? Jairzinho. O Jairzinho. Aí imbatível. Se você puder escolher esses, você não vai escolher o Zé do Prego, que joga na várzea em Camanducaia. O que acontece nas indicações é que são outros interesses que entram em jogo. Dessa vez tem que atender, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais não tem ninguém no Supremo. Bom, e quem vai ser de Minas Gerais? Como é que você vai saber quem é o melhor jurista de Minas Gerais? Primeiro, o melhor jurista de Minas Gerais pode ser Bandalho, que o título de jurista não dá a ninguém, nem de advogado, nem de médico, nem de padre, nem de pastor, não dá a ninguém um atestado de dignidade. Temos juízes excelentes, promotores. Claro, mas temos o Rocha Matos. título. Temos o Rocha Matos que tinha 7 carros e mudava as placas. Ele apertava o botão e mudava a placa dele. E o que aconteceu com o grande salvador do judiciário brasileiro, Rocha Matos? Está na cadeia. Então, esse pegaram, mas tem outros juízes que são excelentes, promotores e tal. Mas como em toda profissão, tem os pervertidos, né? Exatamente. O Rocha Matos, ele tinha 7 carros, apertava um botão, mudava a placa do carro. Era o Batman? Aquele carro de cinema. Então, a indicação, quando houve a Constituinte em 87, que deu a Constituição de 88, eu fazia parte da equipe de juristas que construíram o esqueleto da Constituição. E eu sugeri, com a ajuda do meu amigo, colega de turma e compadre, que foi desembargador, Mozart Costa de Oliveira, uma sumidade, que nós tínhamos que criar um sistema em que acabasse indicação para Tribunal Superior. O Bernardo Cabral, que me convidou para fazer parte do grupo, aceitou, mas não adiantou. Foi atropelado e não passou. Então não adianta. Ainda ontem eu estava vendo no Google a história do direito ambiental, a responsabilidade penal da pessoa jurídica no caso do direito ambiental. E eu, surpreso, porque é uma matéria grande, longa, no Google, ela menciona o Congresso de Hamburgo em 1979 na Alemanha, e por isso que eu fiz a confusão, e está nos anais, eu tenho isso encadernado. Eu propus no Congresso de Hamburgo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Perdão. Que é muito fácil você pegar o operário, tá, que abre a válvula, né, no encanamento da Petrobras. Se ele errar. E ele errou. Se ele não tinha condições ali de fazer outra coisa. A Petrobras construiu mal, a Petrobras fez mal, a Petrobras estava mais preocupada em propinar, aí você pega o operário. Não. Quem é o dono da Coca-Cola? Quem é o dono da Coca-Cola? Eu pergunto a vocês. Ninguém sabe. No mundo inteiro ninguém sabe. Com certeza é algum judeu americano, né? Pode ser? Deve ser. Tudo né? indica. Nada contra, mas são os mais ricos, né? São. Então, quando você vê uma coisa acontecer, você vai em cima de quem? Do peão. Do mais fraco, né? O mais fraco. Quando eu levantei a tese, estava lá presente naquele dia, o Heleno Cláudio Fragoso, o Heleno me apoiou, mas o professor Pietro Nuvoloni, o italiano, disse para mim,
em italiano. Mas o que o senhor quer fazer? O senhor quer mudar um dogma, uma prática de 200 anos de direito penal, que só pode cometer crime a pessoa física? Eu digo, eu quero mudar. Tanta coisa mudou. Pega o Vaticano, muda tudo. Há 30 anos você não podia nem imaginar a hipótese de falar a palavra gay no Vaticano. Eu disse, eu quero mudar, sim. Pois bem, havia 2 países na Europa em 79 que tinham responsabilidade penal da pessoa jurídica. Hoje são 56 só na Europa. Quais são os primeiros? A Inglaterra e a... O primeiro foi a Bélgica e a Holanda, Países Baixos, que são pioneiros em tudo. Tudo. Então, é o que eu falo. Quando você vai trabalhar, fazer um papel desses, para constituinte, hoje eu tenho orgulho de ter 3 artigos da Constituição que foram redigidos inteiramente por mim. Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos casos de crimes financeiros. Hoje está resolvido tudo aí. A OAS, a Camargo Correia, Odebrecht. Se a responsabilidade penal da pessoa jurídica, sabe por que não está? Está na Constituição, mas não fizeram a lei. A lei que regulamentaria o texto constitucional. Está lá, mas ninguém mexe. Mas no direito ambiental fizeram a lei. Então hoje você tem responsabilidade penal de pessoa jurídica em caso de lesão ao meio ambiente. Como tivemos aqui em Santos várias, na Baixada Santista. Várias. Vão ter que pagar. Claro. E o terceiro artigo que fui eu que pus lá é artigo 5º, inciso 10º, que diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso fui eu que escrevi. Está lá, documentado. Então, quando você faz isso, e eu nunca falo nisso, estou falando aqui agora, hoje, porque surgiu o assunto, né? Me deu o ensejo de poder dizer, até como crítica mesmo, aos que ocupam cargos só para ocupar o cargo, e se não for para levar vantagem, é para pelo menos olhar com o nariz para cima e dizer, eu sou autoridade. Benefícios próprios e vaidade, né? Vaidade. Mas se tivéssemos consagrado em 88 essa questão do STF, né? Acho que é quadro de carreira que tinha que estar lá, e não indicação de política, porque muitos problemas que hoje nós estamos vivendo não ocorreriam hoje. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes.
Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta na nossa de reação dessa segunda-feira, dia 27 de junho, Dia Nacional do Progresso e Dia Nacional do Vôlei. Falo dos nossos apoiadores, porque senão o debate começa a ficar efervescente e não dá tempo, né? Apoiadores, Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para 32 28 8000. O telefone está aí na tela, www.ozan.com.br. Faça com mais de 500 mil pessoas na região que tem Ozan. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. O pessoal do Boqueirão, comidas aí deliciosas, né? Rua Lobo Viana 89, telefone na tela também, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Aí, ó, o Nelson vai pagar o almoço pra gente lá, Cassione, hoje. Opa! Olha que bacana. Camarão. Eu queria saber do Nelson qual é a maior angústia dele hoje no plano ambiental. A minha é de que nós estamos caminhando para o fim do mundo. Né? É uma questão de tempo. Vai durar um pouco mais do que eu, esse tempo, mas estamos caminhando para isso. Qual é a sua? Olha, Cassione, Filete, telespectador. Não é uma, são várias, viu? Não é uma só, não. Por exemplo, eu sou autor do procedimento investigatório sobre a poluição das praias de Santos, né? Dentro da Curadoria do Meio Ambiente, e já passou aí 25 anos. O volume desse processo, ou vários, inúmeros volumes, já nem sei quantos são, decorrem ao longo desses 25 anos e não conseguimos resolver a problemática da poluição das praias aqui na nossa região. Mas a Thelma não em disse particular que ela despoluiu tudo? A Thelma não disse que saiu despoluiu? na Veja, né? Saiu na capa da Veja, né? Foi um exemplo de despoluição? Eu posso lhe falar sobre isso. Atravessa a ponte aqui, em frente à Beneficência Portuguesa, ali. A Princesa Isabel, você não consegue respirar o cheiro de esgoto que tem ali. Mas essa água vai para o mar. Em 1992, em 86 nós fundamos o Partido Verde, em 88 nós estabelecemos uma
coligação com o PT, foi uma experiência, né? Acho que é muito importante a gente ter experiência na vida para poder falar. Bom quebrar cara de vez em quando. Né? E isso que aconteceu literalmente, né? Porque nós não conseguimos desenvolver os nossos projetos de forma adequada. O Partido Verde, quando se coligou com o PT na gestão Thelma, não é isso? Exato. Só para o telespectador entender, porque... Então, em 88... Na gestão, não. Na eleição já. Não, na eleição... O Nelsinho era contra mim. Não era contra. Foi a favor, é que você não ficou no Partido Verde, entendeu? Aí ele ficou... O Cassione não era favorável à coligação com o PT, né, se expressou dessa forma, mas democraticamente nós entendemos que naquele momento, entendíamos daquela forma que seria interessante a experiência. Acabou que a gente se coligou a mais outros 3 partidos, né, o PSB, o PT e o PCdoB. Os 4 partidos foram às eleições, ganhamos a eleição, a diferença de votos que teve... Ganharam não, perderam... E quem ganhou fui eu, mas não levei. Não, foi o Lula que disse. Não, tudo bem. Aí ganhamos... Quem era o vice da Thelma na época? Deixa só... Quem era o vice da Thelma? Lambert. Sérgio Lambert. E o Cassione era com o Armênio Mendes, não é isso? Não. Quem era a primeira? Matsutaro Uehara. Ah, tá. Tarô. Mas a segunda que foi com o Armênio, não é isso? Não. O Armênio foi uma divisa. A segunda foi o Rony Dutra. E qual que foi o Armênio? A terceira. Do PTB. A terceira foi com o Armênio Mendes, né? Eu colecionei derrotas. A cidade nunca me quis. Não, mas as derrotas... Mas deu trabalho, né? Deu trabalho. Eu não entrei para dar trabalho, entrei para trabalhar. O Messi também nunca foi campeão do mundo, mas dá trabalho, né? Às vezes o vice não é valorizado, mas também tem... Quantos votos o senhor teve nessa eleição? Na última, com o Armênio. Ali foi... Prefiro não falar nesse assunto. Mas teve muitos votos, né? Prefiro não falar nesse assunto. Tá certo. Então, se o Filete me permitir concluir aquilo que eu estava falando, então, em 88, nós estabelecemos aquela coligação e fomos viver aquela experiência fazendo parte do governo, né? Saímos do governo no meio. Cassiano, não sei se você se recorda disso, nós publicamente, pelo jornal A Tribuna de Santos, nós rompemos com o governo municipal. Por quê? Em 92, né, então prefeita Thelma de Souza foi à Eco 92, no Rio de Janeiro, defender um projeto aqui que nós, naquela ocasião, ficamos perplexos, e por isso houve o rompimento com o governo, que era a Marina Ecológica, que foi estampada em todos os jornais, aqui no Jornal Tribuna, em jornais do Rio de Janeiro, etc. A Marina Ecológica é um projeto fantástico. Todos os problemas da poluição de Santos estariam resolvidos naquele projeto, que era construir um mole de pedra ali na ponta da praia, e aproveitando aquele muro de pedra ali que adentrava, se construir em cima uma marina, né? Um ancoradouro de barcos, etc. Nós fomos buscar informações no Centro Tecnológico de Hidráulica do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o Movimento Ecológico tinha gente de todos os partidos, inclusive do PT, né, que ficaram numa situação bastante delicada, mas nós derrubamos o projeto da prefeita Thelma de Souza na Câmara Municipal de Santos, que era defendido pelo Cláudio Abdala, pelo engenheiro Cláudio Abdala, que era secretário de Obras, né. Derrubamos o projeto porque nos estudos apontavam a destruição da morfologia das praias de Santos. Quer dizer, ia ser um projeto devastador, totalmente destrutivo, e que foi defendido na Eco 92. Seria impossível nós continuarmos um governo que estava defendendo um projeto desse a nível nacional e até internacional, que ia destruir as praias de Santos. Então, motivo suficiente para a gente romper com o governo, rasgamos lá, quem tinha cargo rasgou o olerite, né? E ideologicamente... Você trabalhava no gabinete também, né, nessa época? Ideologicamente, nós rompemos. Então, você saiu do gabinete da Thelma? Rasguei o olerite. Os princípios e a questão ambiental eram superiores ao olerite. E rasgamos o olerite, rompemos com o governo publicamente e fomos cuidar da questão ambiental fora do governo. Esse foi um fato histórico que talvez muita gente não se lembre ou não recorda. Eu lembro bem, até porque era absurdo aquilo que estava sendo proposto, aos olhos dos leigos até. Não é? Você tinha uma fórmula de fazer
aquilo que ela não inventou, porque aquilo que ela queria fazer existe em alguns países do mundo. E países desenvolvidos e que sabem explorar de forma turística e até de outras maneiras os espaços marinhos. Mas o que ela queria fazer era uma espécie de um dique. No fundo era isso, avançado. E você veja, por exemplo, você vai a Barcelona. Barcelona fez um projeto que é o que eu propus quando fui candidato contra o Davi, que é a Barceloneta, chamada de Barceloneta, um lugar espetacular em Barcelona. E disseram, não vai dar certo lá em Barcelona. Aí o arquiteto, que era um camarada, o arquiteto não, o grupo chefiado por esse arquiteto tinha técnicos, tinha pessoas capazes, disseram, não, se fizer assim, assim, e compensar assim, fizer assim, está resolvido o problema. E fizeram, está lá até hoje. E as praias de Barcelona estão limpas, que você pode colocar o dedo na água, enfiar na boquinha do nenê, que não vai acontecer nada. Cassiano, em Barcelona, a estação de tratamento de esgoto, de lixo, é em frente à praia. A estação de tratamento de lixo é em frente à praia. Esse extrator, essa questão toda, lá você põe o lixo você põe na pia, né? Você põe alguns lixos menores na pia ou nos coletores. Esses coletores que tem em Santos Verde, tem lá em Barcelona, né? Então você vai pôr numa rua, lá são pretos, né? Você coloca e tem o extrator e tal. E aí você fala, pô, mas a estação de tratamento é como se fosse aqui, lá no Quarentenário. Não. É lá em frente à praia. Não, e o Nelson tem razão. É que a tese aqui não era essa, né? A tese aqui, naquela ocasião, que eles entendiam que a poluição do canal do estuário seria como se fosse um rio. Na tese deles, o canal do estuário entrava na Bahia e poluía a Bahia toda. Poluía a Bahia, então eles queriam desviar com um muro de pedra. Uma coisa absolutamente surreal, né? Sim, é que as correntes não levavam em consideração as correntes. Só não avisaram o oceano. E as correntes marítimas deixavam de existir por decreto. Tinha que ter uma reunião com as correntes marítimas, com o oceano, aí as coisas estariam resolvidas. O grande problema é que quando você vai fazer, aí que nós estávamos falando antes, você vai fazer alguma coisa, se você não entende, chama quem entende. Claro. Porque quando você chama quem entende e quem entende dá a solução, o que acontece? Você acaba sendo respeitado por ter solucionado. Também se respeitará aquele que te ajudou. Por que o Prestes Maia fez o nome que fez como prefeito de São Paulo? Equipe técnica de primeira. Por que o Jânio, quando na fase lúcida, áurea, fez as coisas que fez? O Lucas Nogueira Garcês, pessoas, Faria Lima, são pessoas de visão que se cercam de gente de visão, de gente útil, competente. Agora, você chama os amigos, e até chamando os amigos, se os amigos contrariarem o que é certo, você se afasta dos amigos. A própria Leonel Brizola no Rio, na parte de educação... Não vou entrar em detalhes aqui. O próprio Leonel Brizola no Rio, na parte de educação, com o Darcy Ribeiro, né? Claro. Fazendo os equipamentos com as escolas embaixo, né? Claro. Quer dizer, então é gente certa, né? Claro. Mas vocês acreditam que a gente pode conseguir... O Cassione está meio pessimista quanto ao meio ambiente, mas você vê. Você olha na praia, você está indo na praia. Em frente, favela em Cubatão. Né? Não só favela em Cubatão. Não é pessimismo, na verdade. É realismo. É o realismo, o hiperrealismo, advindo do conhecimento ao longo do tempo dos resultados não obtidos por ineficiência, por vaidade, insensatez. Você está na praia. Favela do Guarujá em frente ali. Beleza. Você vai nas cotas. Polui o rio Cubatão, que é água que muita gente bebe. Já sai adubada, não é isso, Cassione? Aí você dá uma volta aqui em Santos, pega um canão, um barquinho a remo, dá uma volta aqui em Santos, você vê quanta favela que tem na região, despejando esgoto não, a céu aberto, tudo. Quer dizer, como é que a gente consegue vulnerabilidade com vários prefeitos que passaram anteriormente, que deixaram favelizar a região? É difícil, né, Cassione? Mas os próprios canais, acabei de dizer, alguém hoje, se tiver paciência e
e quiser fazer isso, vem aqui na esquina de Joaquim Távora, Beneficência Portuguesa, né, Princesa Isabel e Canal 2. Para 1 minuto na ponte em que você atravessa da Joaquim Távora para ir em direção à Princesa Isabel. Você sente cheiro de latrina sobrecarregada. É o cheiro do canal. Choveu, isso tudo vai para a praia. Encheu o canal, vai tudo para a praia. Então, não tem jeito. O esgoto clandestino, a gente não sabe quanto, né, vai... Fora o que vai acontecer... Eu sempre quis entender como que uma pessoa, não digo na favela, é lógico, mas aqui no Canal 2, aqui nessa região, por que a pessoa não liga no esgoto e ela vai ligar no canal? Eu não entendo essa questão, já que passa a rede de esgoto. Por que a pessoa faz isso? Porque é muito mais trabalhoso, é muito mais complicado você fazer o que tem que ser feito. Vamos dar um exemplo. O emissário submarino, o Nelsinho deve saber. O emissário submarino, a estação de tratamento ali do Orquidário, trata, vamos chamar assim, trata todo o esgoto da cidade e joga, por isso que chama emissário, joga numa tubulação, que é um emissário, todo esse esgoto vai para dentro da Bahia. 4 quilômetros. Tem 4 quilômetros de comprimento. Não adianta, tem refluxo. 4 quilômetros de comprimento, o esgoto que é lançado lá, volta. Por isso que você vê todos os excrementos que você vê, humanos, na beira da praia em determinados dias, dependendo da maré. Ali, aquele emissário tinha que ter no mínimo 12 quilômetros. Fizeram com 4 quilômetros, é evidente... É perto, né? Claro. E na estação existia um pré-tratamento. Não existia um tratamento completo. Né? E isso também faz diferença. Total. Porque quando a massa de água do oceano, ela oxida os elementos orgânicos, né? De uma certa forma, e impossibilita de estar prejudicando aí o ser humano, se engolir água, etc., pelaquela massa. É como se você pegasse uma bacia cheia de água do mar e colocasse uma gota, né, de fezes naquela bacia. Há uma oxidação que impede de você poder causar uma contaminação. Mas, por toda a ordem, foi aumentado esse interceptor, mas mesmo assim ainda há o refluxo, porque dependendo das condições atmosféricas, exatamente, né? Mudança de maré, uma série, quando vem aí aquelas tempestades do sul, há toda uma alteração de corrente, e isso acaba, os surfistas que praticam ali o esporte são testemunhas oculares disso, né? Dessas inversões térmicas que causam aí um refluxo, e eles veem na coloração da água ali já o elemento fezes, tanto esgoto. Porque é pré, né? Porque se não é um tratamento total, não é isso? Não é um tratamento total. Há uma total. oxidação, mas tiver um refluxo, como o professor Se Cassiano houvesse falou, um tratamento volta. completo na estação de tratamento, e depois esse dejeto ser lançado para alto mar, você não teria problema nem no refluxo. Claro, evidente. Mas o pré teria que ser uns 12 Porque quilômetros. tem um outro detalhe Quanto que é mais importante. longe você vai pegar correntes marítimas que vai levar para alto mar, não vai haver o refluxo. Então, no caso de um pré-tratamento, tem que ser longe. Não, porque é pré-tratamento. Não é questão de longe. Acho que tem que fazer as coisas bem feitas, né? Uma mulher pegou um navio em Paranaguá, chegou em Santos, o navio parou fora da barra. Tá. Lá, na entrada da barra, que a gente vê os navios parados, esperando vaga para atracar. O que ela fez? Pegou uma escada de cordas pelo costado do navio, pegou uma boia, aquelas boias cor de abóboras que tem no navio, veio, porque ela não queria ficar esperando, era um navio de carga, não sei quanto tempo lá fora. E ela vendo as luzes da cidade, e na horizontal, você sempre pensa que a distância é menor. Mas ela pode fazer isso? Claro que não, ela fez clandestinamente. Tá. Quando ela foi para a água, com a boia, o que aconteceu? Imediatamente a boia foi levada pela corrente para mar aberto lá fora.
para mostrar que a uma determinada distância você não terá refluxo, porque tem uma corrente que te leva. Tem um ponto em que a boia ficaria parada, tem um ponto em que a boia viria para a praia e tem um ponto em que a boia vai embora. A sorte dela foi que o Baiano Buzeiro vinha vindo com o barco dele. Mergulhador, tinha né? ido mergulhar. Eu com ele nunca mergulhei, mas eu mergulhava na laje. Mergulhava. Ele viu a mulher boiando. Ela de calça jeans, pullover, na boia, indo embora. A sorte que ele trouxe de barco era para cá. Né? Então, esse fato foi noticiado, tudo. É porque ela era clandestina, né? Clandestina. E o pior de tudo é que ela acusou que um tripulante do navio, que era dinamarquês, o tripulante era o único brasileiro, de ele tê-la estuprado e jogado ela no mar. Mas depois viram que era mentira. Aí o caso veio para mim e eu fui atrás procurar a mulher, porque a primeira coisa que eu encontrei, ela tinha ido para a beneficência. Quando cheguei na beneficência, eu disse, cadê aquela mulher que caiu no mar? Ela fugiu. Fugiu como? Amarrou uns lençóis, saiu do quarto do hospital e fugiu. Pô, ela do Cirque du Soleil, então? Ela era Pinel, completamente. Pinel. Aí eu localizei no Rio de Janeiro. Quando cheguei lá, eu falei, você fez isso? Ela morrendo de rir. Fiz, tal. Falei, só que tem um camarada... Ela ficou no Brasil? Ela ficou no Brasil depois ou teve que ser... Ela é brasileira. Ah, tá. Brasileira. Só que justificou a burrada dela acusando um outro, né? Porque ela era louca. Aí eu gravei uma conversa com ela, em que ela confessou, convenci aquelas que fossem no cartório fazer uma escritura de declaração, dizendo que não foi estuprada, até porque não podia ser estuprada. Ela estava de calça jeans justa e bota daquela até o joelho. Não é? Quer dizer, não há estuprador mágico que consiga agir numa situação dessa. Quer dizer, ela se jogou, ela não foi jogada, ela desceu para poder vir boiando até a praia. Para mostrar que a maré leva você. Sem dúvida. É isso. Ó, muitas pessoas parabenizando o programa aqui. A Vilma parabenizando o Cassione e falando que o Nelson também é muito inteligente e que ele parece com o cabelo do Rocha Matos, hein, Nelson? Quem é Rocha Matos? É o juiz, aquele juiz que era... Que tinha os era carros. o Moro da época. O Sérgio Moro da época. Ah, sim. Era o moralizador dos costumes e do desregramento jurídico. Bom, então eu já me sinto honrado com a comparação. Só que depois foi para cadeia. Opa! O cara era um ladrão. Aí já tô fora. Entendeu? Aquele... Ainda bem que eu não conheci, não tenho conhecimento dessa pessoa. Não, então... mas foi muito noticiada essa questão dele, porque ele ficou... O federal pegou ele e... Você sabe o que é que você não lembra? Não acompanhei isso. Bom, Cassione, muito obrigado por ter vindo ao programa. Chegamos ao final, Eu que agradeço. Né? Segunda-feira volta ou sai candidato aí sai candidato a prefeito, a executivo, a legislativo? Eu vou pensar, até hoje à tarde eu decido. Ó, então, se o Cassione não vier aqui na quarta-feira, na segunda-feira que alguma coisa aconteceu. O Nelson, eu vou me despedir dele, que ele é pré-candidato a vereador. Infelizmente, a partir de quarta-feira não posso mais estar aí, né, junto aqui na casa e participando, porque sou pré-candidato a vereador, mas quero agradecer aí todo o apoio e o convite para participar do programa e pela primeira vez estar com o professor Cassione, foi uma honra. Um grande abraço a todos e um beijo para minha mãe que está aqui acompanhando o programa. Dona Dilma Rodrigues, um abraço. Uma saudação nossa para ela. Fiquem com Deus, com a extensa programação do TV Com. Muito obrigado.